Seja bem-vindo ao Empresas S.A. A construção civil continua sendo um ramo rentável para o empreendedor com visão e que inova, conhece o seu público e trabalha com um planejamento bem elaborado. Um exemplo disso é a Fama Empreendimentos Imobiliários e hoje você vai conhecê-la. Você está estressado? O estresse laboral é outro tema que vamos abordar hoje com a psicóloga Virgínia Vasconcelos, que vai dar dicas valiosas sobre como se cuidar. E neste dia de Natal, o Empresas S.A. está começando e vai ser um grande prazer ter você conosco. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos, fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. A Fama é uma empresa do ramo imobiliário gerida por jovens irmãos que, aliando garra, visão, ousadia e qualidade, estão se destacando neste competitivo mercado. Confira a entrevista. Visão, competência, organização e qualidade fazem parte do dia a dia da Fama Empreendimentos Imobiliários. E hoje nós estamos aqui com um dos sócios, Rafael Machado. Rafael, quando surgiu a ideia da Fama Empreendimentos Imobiliários? Bom, nós mudamos aqui para Palmas desde o início, nós estamos aqui desde 91, então nós acompanhamos todas as fases de crescimento da cidade ali. E a princípio, quando meu pai mudou para cá, ele começou a mexer com construção mais focada a aluguel, então ele começou a construir para estar alugando. Mas com o passar do tempo, com esse boom da construção civil no Brasil inteiro ali, com esse incentivo do governo, no financiamento, facilitando a venda, né, para quem quer comprar, adquirir um imóvel hoje, é muito mais fácil, nós resolvemos entrar nesse mercado. Apostar nele, porque nós acreditamos no crescimento e desenvolvimento do Estado. Qual é a área de atuação da Fama? Então, hoje nós atuamos no setor da construção civil. Então, nós estamos voltados para a construção de imóveis residenciais. E nós estamos sempre buscando estar fazendo imóveis com qualidade. Vocês atuam só em Palmas ou no Tocantins? Hoje, aqui no Tocantins, nós estamos atuando só em Palmas. Nós estamos começando agora, em março, uma obra no interior de Minas Gerais, na cidade que nós nascemos, é Viçosa. Mas a nossa intenção é futuramente estar atuando também no interior do estado. Rafael, trabalhar numa empresa familiar gera alguns conflitos, né? Como que vocês lidam com essa situação? Olha, eu acho que é mais fácil até, porque na minha casa mesmo, meus irmãos que são meus sócios, nós somos da mesma faixa etária, então a diferença nossa de idade é muito pequena. Então os nossos interesses, por ter tido a mesma criação, ter mais liberdade, mais intimidade para conversar sobre certos assuntos, a gente está focado na mesma coisa, eu acho que é mais fácil lidar. Você tem muito mais liberdade. Quais foram ou qual é a maior dificuldade que vocês já enfrentaram ou enfrentam aqui na Fama? Olha, hoje a grande dificuldade que nós estamos tendo é na questão de mão de obra. Então, uma mão de obra qualificada hoje está muito difícil de encontrar. O nosso setor está em crescimento, então tem bastantes obras hoje aqui em Palmas. Então, está cada vez mais escasso o número de funcionários, principalmente com uma boa qualificação. A verticalização é uma realidade hoje em Palmas. Como que vocês veem essa tendência? Olha, eu acho que em toda grande cidade, a verticalização acaba
sobressaindo pela segurança, hoje em dia a pessoa morar no centro já não tem tantos lotes, então como o número é reduzido, há uma supervalorização desses terrenos. Você tem a facilidade de poder estar viajando, trancar seu apartamento, a segurança é muito importante. Hoje você consegue morar num empreendimento, ter um jardim bonito, você ter uma piscina, ter segurança 24 horas, coisas que você fosse ter na sua casa. Você teria que arcar com esse custo sozinho, você morando num condomínio não, você consegue diluir esse custo com vários moradores. Eu acho que tudo isso contribui para a verticalização. Vocês estão passando por um processo de qualidade. Você acha importante isso? Olha, eu acho sempre tudo que você puder estar se aprimorando e estar melhorando é válido. Então, Palmas hoje é a cidade que vem desenvolvendo bastante. Já tem construtoras de outros estados que estão com os olhos aqui, investindo no mercado aqui. Então, quanto mais você se qualifica, você fica mais competitivo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre se preparando para poder estar enfrentando o mercado. Recentemente, vocês entregaram o primeiro empreendimento de vocês. Eu queria que você contasse, então, como foi essa experiência. Tá, nós entregamos agora o Residencial Parque do IP, que é um empreendimento localizado ali na Arce 22. Um apartamento com um acabamento muito bom, todo no porcelanato. Então, nós ficamos bastante satisfeitos. Nossos clientes ficaram satisfeitos ali. E é sempre bom ali você estar agradando o cliente ali, né? Vocês tiveram alguma dificuldade na documentação ou na entrega? A entrega foi bastante tranquila. Agora, na questão da documentação, o processo é muito burocrático ainda. Então, nós sofremos bastante com laudo de corpo de bombeiro. Na prefeitura, o processo demorou bastante para sair a documentação referente ao habites. Mas o resto, tudo normal. Graças a Deus, correu tudo bem. E quais, então, são os projetos e perspectivas da Fama? Agora, nós estamos concluindo um projeto inovador. É o Residencial Absoluto. É um prédio de alto padrão. Nós vamos construir numa região onde a gente acredita bastante no desenvolvimento dela, que é ali na orla da Praia da Graciosa. É um prédio com apartamento por andar, então voltado todo a um projeto sustentável, visando sempre o aproveitamento dos recursos naturais, tentando aproveitar ao máximo esses recursos. Rafael, então muito obrigada por nos receber aqui e sucesso! Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando num programa voltado à classe empresarial. E eu queria convidar todo mundo para conhecer em breve ali o lançamento do Residencial Absoluto. O convite está feito. Para assistir os vídeos e entrevistas exibidos aqui na Rede Jovem, basta acessar o portal www.empresassa.com.br. Lá você ainda encontra várias matérias e notícias especiais escritas por especialistas. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do Empresas SA, tanto do site quanto do programa, siga-nos no Twitter. E para falar com a gente é muito fácil, basta mandar um e-mail para contato@empresassa.com.br. No próximo bloco nós vamos falar sobre estresse laboral. Não saia daí que nós voltamos já já. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Estresse é uma palavra comum no nosso dia a dia e é considerado uma doença dos tempos modernos, decorrente sobretudo do ritmo acelerado, das preocupações, das pressões.
O estresse afeta todos os níveis, sem distinção de classe, sexo ou idade. Para falar sobre esse vilão moderno e como ele nos compromete, principalmente no trabalho, nós estamos aqui com a psicóloga Virgínia Vasconcelos. Obrigada, Virgínia, por estar conosco novamente. Obrigada a vocês. Virgínia, quais os principais fatores que levam ao estresse laboral? E o que é esse estresse? Os principais fatores, né, que levam ao estresse laboral hoje é um clima organizacional não favorável, né? É uma competição dentro da empresa, a rotina do trabalho faz com que tenha o estresse laboral, a má organização do tempo, né? A questão desse tempo é tão assim que as pessoas hoje falam, não pode deixar que eu levo o notebook para casa e termino, ou seja, chegam em casa, não vão brincar com o filho, ou não vão fazer uma caminhada, ou não vão, por quê? Porque tem que terminar o trabalho. Então essa organização do tempo é um aspecto que deveria ser melhorado, né? Às vezes a questão da gerência, de uma chefia que não sabe lidar com os seus subordinados, às vezes são um pouco agressivos, às vezes o tom de voz altera, até a agressividade verbal. Tudo isso faz com que aconteça esse estresse, né, laboral. E o estresse laboral é uma doença? Bom, depende, né, de como que você vai conduzir isso. O estresse, ele pode se tornar uma doença, né, se você não cuidar. Porque ele começa com alguns sintomas, né? Acontece com mudanças de comportamento. Então, assim, se você não cuidar, ele pode se tornar uma doença. Você falou em sintomas. Quais seriam os principais? Como que a gente pode detectar o estresse laboral? Como eu falei, é a mudança de comportamento, né? Tem os aspectos tanto psicológicos quanto os aspectos físicos. Insônia, queda de cabelo, mau humor, o autoritarismo, né? O cansaço físico, a irritação, a irritabilidade, a perda de apetite ou o excesso, né? Comem demais. Então, são entre outros sintomas. Então, quando perceber que tem mudança de comportamento, que está mais irritado, que não está conseguindo concentrar, né? Pode perceber que tem aí o início de um estresse que pode ser trabalhado. Tem tratamento? Sim, o estresse, né, tem tratamento. E, na realidade, o primeiro tratamento está o tratamento interno, né? Uma reavaliação no comportamento, uma tranquilidade mental, né? A busca da tranquilidade, né? Lógico que nós sabemos que não é fácil essa busca, mas, assim, a pessoa tem que tentar tirar um tempo para si, tem que tentar fazer uma caminhada. Às vezes, não, mas eu não tenho dinheiro, nem que seja ali na esquina, né, com a família, vai num parque, né? E o tratamento, ele pode, assim, ser a base tanto de tratamento mesmo, comportamento, da pessoa ir mudando a sua rotina, quanto tratamento médico. Mas aí tem que ser um acompanhamento de um profissional da área. Você falou na questão de, às vezes, um chefe um pouco agressivo, né? E aquelas pessoas que não têm como mudar de emprego, não têm para onde fugir do estresse, digamos assim. Como que elas podem lidar com ele? Primeiramente, colocar metas, né? O que eu quero hoje para mim? O que eu busco? A questão de priorizar, né? O meu trabalho é importante? Sim. Mas e o meu eu? Como que eu estou? Como que eu estou me sentindo? Ainda mais agora nesse início aí de ano, estamos começando, então é interessante que cada um faça uma mentalização. Quais os pontos que eu devo trabalhar em mim hoje, no meu comportamento, para que não deixe que venha ocorrer o estresse? E se o estresse não for cuidado, pode vir aí até uma depressão. Então, a principal prejudicada é a pessoa. Então, realmente é meta. É priorizar, é fazer uma reorganização, tanto alimentar, quanto emocional, quanto priorizar o que deve e que não deve ser feito no seu comportamento. Então, a qualidade de vida é fundamental. Fundamental. E isso acaba afetando também o estresse laboral, a família? Com certeza, né? Porque afeta toda uma estrutura, porque as pessoas ficam mais
agitadas, né? Como eu disse, o autoritarismo, às vezes não tem aquela paciência de conversar. Chegam em casa nervosas, uma pergunta que o filho, ou a esposa ou a mãe faz já é motivo de desavença, já é motivo de uma palavra, né, que não é bem adequada para a ocasião, e com isso fica um ambiente desagradável em casa. Acaba descontando na família o estresse laboral, né? E geralmente é interessante uma situação, nós descontamos as pessoas que mais amamos mesmo, por saber que elas estão ali próximas e que não vão nos abandonar, né, entre aspas. Você diria que o trabalho braçal é mais estressante do que o intelectual? Não, depende, porque cada um vive a sua situação, né? Cada pessoa tem ali a sua dedicação, cada pessoa tem o seu ritmo, o ritmo tem que ser muito respeitado nessa questão do trabalho, né? Porque às vezes a mesma coisa que cobram de um, você tem que ter esse ritmo, mas a pessoa por si só, cada uma tem um ritmo, tem um tipo de personalidade diferente. Então, assim, o intelectual ou o braçal tem mais? Não, vai depender da pessoa, vai depender do trabalho e da situação. Então, levar serviço para casa e evitar ao máximo. Evitar, né? Interessante que terminou ali o seu horário de trabalho, nem que fique um pouquinho até mais tarde, se for a situação, mas quando for para casa, tire o tempo para si. Ok, Virgínia, muito obrigada então por esses esclarecimentos e por estar conosco novamente. Ok, obrigada a vocês. Se você quiser saber mais sobre o assunto ou tirar alguma dúvida, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Eu sou Virgínia Vasconcelos, psicóloga, e vocês estão assistindo Empresa SA. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Hoje é Natal e um dia especial como esse merece uma mensagem também especial. Quero compartilhar com vocês uma história muito conhecida do britânico Charles Dickens, que inclusive já foi adaptada diversas vezes para o cinema. Chama-se Um Conto de Natal. O Natal é uma época de amor, confraternização, um momento para abraçar os nossos irmãos com os corações, mas não para Ebenezer Scrooge. Ele não acredita em nada a não ser ele próprio. É um homem frio, sem compaixão e sem caridade. Despreza a todos, inclusive seu empregado, e vive sozinho, sem amigos ou família, se preocupando apenas com seu dinheiro. Marley, seu sócio, também era muito ganancioso e faleceu em um dia de Natal. Apesar de Scrooge gostar do sócio, isso não o impediu de fechar um grande negócio neste dia, pouco se importando com o fato ocorrido. Mas em uma noite, véspera de Natal, o espírito do seu sócio o visita e confessa o seu arrependimento em ter levado uma vida tão cheia de ganância e vazia de amor, e diz que para Scrooge ainda é tempo de se redimir.
Apesar de assustado, Ebenezer acha que pode ser apenas um sonho e tenta voltar a dormir. Logo, outro espírito aparece e faz com que Scrooge relembre sua infância pobre e de decência que seus pais deram para os filhos. Também o lembra de que sua riqueza fora obtida de forma ilícita. Mas apesar de estar com um nó no coração pelas lembranças, o velho rabugento não se convence completamente de que fez algo errado e tenta novamente dormir. Mas Scrooge é novamente acordado por um terceiro espírito que o pega e o leva ao cemitério da cidade, onde dois homens cavam uma cova e conversam animadamente ao lado de um luxuoso caixão, dizendo que nunca viram um enterro tão triste e absolutamente ninguém para rezar pela alma daquele pobre coitado. E um dos coveiros diz que ninguém choraria a morte de alguém tão sórdido, corrupto, desleal e mentiroso quanto Ebenezer Scrooge. Aterrorizado, Scrooge acorda na manhã de Natal e sente que sua vida foi transformada pelas visitas que recebeu na noite anterior. Algo dentro dele foi reacendido e então sai em busca da sua remissão. E a partir daí, passa a pensar mais nos outros, a viver com amor e compaixão e a praticar o bem. Com essa bela mensagem, nós terminamos o Empresas S.A. de hoje, agradecendo a todos que acreditaram no nosso trabalho e desejando um Natal cheio de paz, amor, confraternização e realizações. Um grande abraço e muito sucesso! A gente se vê novamente na semana que vem. Até mais!